Salve, salve galera! Salve, salve rubro-negros! Reinaldo Oliveira na área. Hoje eu acordei assim, ó, de camisa do Vitória, mesmo após a derrota de ontem diante do Bahia. O Vitória que perdeu a primeira no retorno, vinha com 100% de aproveitamento, né? Tinha vencido o Palmeiras, vencido o Cuiabá, perdeu ontem para a equipe do Bahia, mas como eu coloquei no título aí do meu texto, não tem terra arrasada. Depois da vinheta, a gente volta para falar tudo do jogo de ontem. Vamos nessa, né, galera? Você que tá chegando aí, não conhecia, aqui é o canal do Interativo, tá? Se inscreve aí, dá essa moral pra gente, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, dá aquele like, aquele joinha, é importante pra gente e, claro, compartilha com seus amigos. Vamos começar falando do jogo de ontem. Vitória sentiu muita falta do Mateuzinho, isso é fato, né? A estratégia montada pelo Carpini inicialmente, na minha visão, não surtiu efeito. Ele quis começar com Janderson e com Alejandro e com Oswaldo lá na frente, justamente para tentar barrar ali a saída de bola do Bahia. A gente sabe que eles pecam muito nesse sentido. Porém, não deu resultado. A gente teve essa linha de marcação facilmente quebrada. Ele colocou também ontem como novidade o Felipe Machado no meio, no lugar do William Oliveira, que começou o jogo no banco de reservas, mas também, na minha visão, não surtiu muito efeito. Vitória teve pouca força ofensiva no primeiro tempo. Já no segundo tempo, com as mudanças, aí sim o Vitória cresceu, quando colocou o Zé Hugo, quando botou o garoto Lauan, que entrou bem na minha visão. Inclusive eu até perguntei isso para o Carpini, a gente vai estar ouvindo daqui a pouquinho aí sobre isso. Ele botou o Pablo, o garoto deu uma dinâmica, né? Jogador que não tinha entrado ainda no Vitória na sua posição. Ele tinha entrado no Vitória no jogo contra o Atlético Mineiro como lateral direito, ontem não. Ontem entrou como meia, acho que ajudou também e vai ajudar até o final do campeonato. Ele colocou o William Oliveira, que mais uma vez vem mostrando que tem que ser o titular. E olha que eu estava apostando muito no Felipe Machado, mas não gostei muito do Felipe Machado no jogo de ontem, não. E ele colocou também ali o jogador Carlos Eduardo, que na minha visão também deu uma dinâmica legal e colocou o Gemota no lugar do Hiller. Hiller não aguenta 90 minutos, tá, gente? É um jogador que vem lá do futebol da Arábia Saudita, um futebol de menos intensidade que o nosso. Ele ainda vai sentir um pouquinho, né? Ele tá se readaptando, passou muito tempo fora daqui. O Gemota também precisa ter mais dinâmica, mas também é um jogador que viveu fora do futebol brasileiro já há um bom tempo, tá voltando agora. Na medida total, no contexto geral, tá? Primeiro tempo todo do Bahia, né? Não tô aqui para enganar o torcedor. E o segundo tempo, todo do Vitória. Ah, mas tomou o gol, mas foi todo do Vitória. Vitória tomou um gol quando precisava ir lá para frente para tentar marcar o gol de empate. E aí sofreu um contra-ataque, que é a arma também do adversário, e a gente acabou ali naquele momento tomando o gol. Uma coisa que eu quero destacar, tá, pessoal? Lucas Arcanjo, eu vejo muita gente. Ah, tem que trocar de goleiro. Ah, o goleiro não presta. Ah, não sei o. Rapaz, o que o goleiro não presta, a gente já vem ouvindo isso desde Ronaldo, Kaique, Gustavo, que são goleiros hoje de Série A de Campeonato Brasileiro e jogando bem. Esse é o primeiro ano do Lucas Arcanjo. E vocês têm que lembrar de uma coisa: antes de Lucas Arcanjo, existe o sistema de meio campo, existe o sistema da zaga, o sistema defensivo, né? Onde passou por eles, complica o goleiro. Eu não vi em nenhum dos dois gols sofridos ontem falha de Lucas Arcanjo, mas eu estou vendo uma chuva de críticas em relação ao goleiro. Quando o goleiro ele pega defesas difíceis contra Flamengo, Palmeiras, ninguém fala nada, sabe? Mas basta ele supostamente ter um erro, o que eu não achei erro em nenhum dos dois gols. Um desviou no Wagner Leonardo e o outro pegou o goleiro no contrapé, onde o goleiro ali tem uma fração de segundos para decidir para qual lado ele vai pular. Então, volto a dizer, não vi erro e vamos ter muita paciência, gente. É o goleiro nosso.
é goleiro da casa, é goleiro formado no clube. É um goleiro que já vem se desenvolvendo para jogar uma Série A. Vem fazendo algumas defesas difíceis. Contra o Palmeiras ele foi muito bem. Contra o Cuiabá ele foi muito bem. Ontem, porque tomou 2 gols, o goleiro não presta. Não é bem por aí. Tá? Eu gosto muito do goleiro Lucas Arcanjo. Tem algumas coisas ainda a corrigir? Tem. Ele só tem 25 anos de idade. Primeira Série A da carreira dele. Ele tem muito a se desenvolver. Torço muito por ele e ele sabe disso. Outra coisa para destacar. Por que eu disse que não tem terra arrasada? Porque não fizemos uma má partida. Fizemos um péssimo primeiro tempo. Mas com algumas mudanças que muita gente apostava que não daria certo durante o ano. Pablo, Lauan, que é garotos, né? Carlos Eduardo. Eu vi muita gente dizer, Carlos Eduardo tá fora de forma. Vai entrar no eixo. Última partida dele tinha sido há um tempo atrás. Mas ele vai sim conseguir ajudar bastante. Pelo que já entrou ontem, já deu dinâmica, já incomodou um pouquinho. E faltam, pessoal, 17 jogos. 17? Não, 16 jogos. Já fizemos 3, né? Ganhamos do Palmeiras, ganhamos do Cuiabá e perdemos ontem para o Bahia, perdendo a invencibilidade no retorno. Vitória era 100% de aproveitamento, porém acabou sendo derrotado ontem e tomou 2 gols. Coisa que não vinha ainda sofrido com o Neres em campo. Uma boa partida do zagueiro Neres no jogo de ontem. Então faltam 16 jogos, 48 pontos. Você precisa ganhar 24. Você precisa ganhar 50% dos jogos que faltam a disputar. Né? Você precisa ganhar 8. Já ganhou 2, tem que ganhar 8, fazendo aí no total 45 pontos. Pode se livrar com menos, Reinaldo? Pode. Mas também, amigo, essa média ela pode subir também, porque tem muitos adversários com jogos a menos. Vamos nos preocupar também com isso aí, beleza? Vamos ouvir o Carpini, gente. O que é que ele falou? Ele, mais uma vez, foi expulso, né? Eu também não entendi muito bem a expulsão dele. Ele tenta explicar sobre a expulsão dele. Depois eu perguntei sobre o Pablo e o Lauan, vocês vão ouvir. E também, claro, uma leitura do que foi o jogo. Vamos ouvir aí o treinador Thiago Carpini, tá, gente? Só que antes de ouvir a coletiva do Carpini, só lembrando que o nosso canal do Interativo tem uma parceria com a loja N12, é uma loja de camisas com frases relacionadas ao Vitória. Deus me livre não ser Vitória, pega leão, enfim, muito bacana. Acompanha lá o Instagram da galera, é o @eusoun12. Se quiser falar direto no telefone, é o 71991121347. Pode falar diretamente com o Jandir, que é o responsável aí pela loja N12. Um abraço para você, viu, meu amigo? Agora sim, vamos ouvir aí o Carpini, o que ele fala da expulsão dele e depois fazer uma leitura do jogo e, por fim, responder a minha pergunta. Vamos ouvi-lo. Carpini, antes até, se me permite, de analisar a partida, tá todo mundo curioso, o que houve ali, aquela conversa com o técnico. Carpini, antes até, se me permite, de analisar a partida, tá todo mundo curioso, o que houve ali, aquela conversa com o técnico, se acabou expulso, enfim. Acho que a gente tem que perguntar, boa noite, perguntar isso pro Braulio, porque nem eu entendi. Foi um lance de falta pro Vitória, a bola pegou na mão e ele estava com uma visão não tão privilegiada e o assistente estava melhor. E eu virei pro assistente, fui na direção dele e falei, você viu, você está melhor colocado, ajuda ele. Quando eu virei, ele já estava com cartão amarelo. Eu não faltei com respeito, Beleza. No próximo lance, eu já estava conversando com os atletas para fazer a substituição. Aí ele veio na minha direção para perguntar quem saiu. Eu falei para ele, sai fulano. E outra coisa, eu fui falar com você que foi falta. Aí ele voltou e me deu o outro e falou que você está fora da área técnica. Eu vejo o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, todos os jogos. Eu vi o próprio Rogério hoje em muitos momentos quase dentro do campo e eu também faço isso, não é só o Rogério, não, são todos. Agora, se ele usar do mesmo critério para todos, ok, está certo. Agora, o segundo, eu achei que foi totalmente desnecessário, tanto quanto o primeiro. Eu vou pausar aqui, gente, só para pontuar uma coisa. Eu realmente vi esse lance. Tinha sido falta para o Vitória. E o juiz inicialmente não tinha dado.
né? Tinha sido toque no braço do jogador do Bahia, eu não me recordo quem foi. Acho que foi o Arias ou foi o Biel, não me recordo, gente. E aí o Carpini, ele foi lá reclamar com o quarto árbitro, porque o árbitro inicialmente ele não tinha dado a infração. Tanto que eu até achei estranho, eu falei, essa bola pegou no braço. Eu tava lá em cima nas cabines, acompanhando o jogo, e eu falei, ó, essa bola pegou no braço. E aí o Carpini foi reclamar, reclama normal. Aí tomou amarelo. Aí depois eu não entendi muito bem o vermelho e ele tá explicando aí, tá, gente? Primeiro, me dá o vermelho porque eu estava fora da área técnica. Eu achei muito tendencioso. O segundo gol, inclusive, foi uma falta no Carlos Eduardo. E no mínimo que ele tinha que fazer é checar a mão no VAR, porque foi mão. Carpini, boa noite. Às vezes o resultado ele condiciona a análise do desempenho da equipe, né? E muitas vezes se traz um personagem para ancorar essa análise. E obviamente que se o Vitória tivesse um resultado melhor sem o Mateuzinho, teriam dito que o Carpini conseguiu vencer ou empatar o jogo apesar do desfalque dele. E perder o jogo sem ele acaba sendo, obviamente, um objeto de análise porque é um jogador importante para o seu sistema. Até que ponto o Mateuzinho fez falta para que o Vitória jogou um segundo tempo melhor, mas jogasse ao ponto de conquistar um resultado melhor aqui na Fonte Nova? Eu não acho justo a gente atrelar o resultado, a participação ou não de determinado atleta e buscar uma justificativa, um porquê disso. É lógico que o Mateuzinho faz falta, está muito inserido dentro do nosso contexto. Nós não temos dentro do elenco uma característica parecida com a dele para supri-lo na ausência, né? E a gente tentou uma outra situação, outras alternativas que talvez não foram tão eficientes, mas por outro lado entregaram de outras maneiras. Então eu não acredito que a derrota ou o insucesso na partida de hoje ele foi pela ausência do Mateuzinho. O primeiro tempo praticamente não teve nenhum lance de gol para as duas equipes. O Arcanjo não fez uma defesa, nem o goleiro do Bahia. Foi um lance de uma bola desviou e caiu dentro do gol, ponto. E o segundo é o tempo onde nós somos muito superiores ao adversário, com volume, com controle, mas também sem tanta efetividade. E as 2 ou 3 oportunidades que nós tivemos, inclusive a do Zé Hugo, que se fizesse o gol, eu acho que caberia ali o VAR, sem dúvida, ia analisar, checar se estava ou não estava, ia traçar a linha, não sei. Mas tinha que fazer o gol e a gente vê qual seria o desfecho. Então, mediante a ausência do Mateuzinho, também aconteceram muitas coisas boas, né, para a gente analisar e ver situações que nós também vamos, durante a competição, talvez ainda ter mais algum jogo que o Mateuzinho esteja fora, o Alejandro, o Wagner, outro jogador venha fazer falta, mas a gente tem que encontrar dentro do elenco, mesmo com as nossas limitações, as peças para substituir a altura e a gente buscar o resultado. E não vou atrelar a derrota de hoje à ausência do Mateuzinho. Claro que fez falta, mas foram outros aspectos que contribuíram para o resultado final, na minha opinião. Muito bem, né? Uma bela resposta aí, né? Falando em relação à ausência do Mateuzinho. Falou que a estratégia ali não deu certo, né? Realmente, no início não deu certo. Segundo tempo, eu achei que o Vitória cresceu muito no jogo. Eu não sei se é porque o adversário perdeu um dos seus principais jogadores, que foi o Everton Ribeiro, que saiu aí com um problema na cabeça e acharam melhor deixar ele de fora. E muita gente está questionando, Reinaldo, o Bahia fez 6 mudanças. Amigo, é nova regra, né? O Bahia realmente fez 6 mudanças, porque quando há um choque de cabeça e há um possível concussão, aí você ganha mais uma substituição, tá? Isso aí é nova regra, é bom até explicar, porque eu vi muita gente falando comigo ontem à noite. Reinaldo, Bahia fez 6 mudanças, isso pode? Nesse caso, pode, é nova regra, tá, gente? Se houver um choque de cabeça, você ainda pode fazer, além dessa mudança, pode fazer mais uma. E foi o que aconteceu. O Bahia teve 6 mudanças na partida, tanto que a última ele colocou, já era 46 minutos, né? O Rogério Ceni colocou o Iago Felipe, se eu não me engano. Acho que foi o Iago mesmo. E foi isso aí que aconteceu. Gostei muito dessa resposta dele em relação ao Mateuzinho. Fez falta, faz falta sempre. É um jogador que dita o ritmo do meio-campo do Vitória. Vitória no primeiro tempo não teve criação nenhuma, muita dificuldade. Tinha um buraco ali no meio-campo que é normalmente povoado pelo Mateuzinho. Mas vamos nessa. Vamos ouvir aí o que ele fala do jogo
e depois sobre a minha pergunta, que são sobre o Pablo e o Lauan. Ô Carpini, qual a leitura que você faz, sobretudo do primeiro tempo, porque foram 2 tempos distintos, né? No segundo tempo, o Vitória conseguiu jogar, mas no primeiro tempo foram 2 chutes ao gol e você tinha lá 3 atacantes, quer dizer, você postou o time justamente para ir para cima do Bahia e só conseguiu 2 chutes lá. Você atribui isso a quê? A falta de quê? Ou, de repente, o próprio Bahia ter cortado o esquema que você montou, a dinâmica que você montou para esse jogo? Não, acho que era um jogo clássico, né? De poucas oportunidades. Jogo de detalhe foi decidido nos detalhes. Nós tivemos, acho que você falou, 2 ou 3 finalizações e eu acho que o Bahia teve o gol e teve mais alguma? Não. Então, tudo igual. Então, a minha análise, da minha opinião, primeiro tempo onde o Bahia ele foi superior no controle do jogo sem tanta efetividade e no segundo tempo onde o Vitória foi superior com o controle do jogo e também sem tanta efetividade. Clássico, são poucas as oportunidades claras de gol para os dois lados. Então, se o Bahia neutralizou o ataque do Vitória, o Vitória também neutralizou o ataque do Bahia. Carpini, boa noite. Em algumas coletivas você já falou sobre o Daniel Júnior e tudo mais, que você colocou ele como titular, ele entrou, fez o gol, depois no outro você não botou, ele não foi bem. Pronto, tá emprestado, tudo bem. Hoje você deu a oportunidade ao Pablo e jogando centralizado. A última vez que você oportunizou o Pablo foi na lateral direita, né, no jogo contra o Atlético Mineiro. Eu queria que você falasse dessa atuação do Pablo e se você ganhou uma nova opção e aproveitar e falar do Lauan, né, que está de contrato renovado. E na minha visão ele entrou bem. Né? Sim, na minha também. O Pablo vem treinando bem, merecia já uma oportunidade. Né? Naquele jogo do Atlético foi a primeira participação dele e acho que ele entrou mais para nos ajudar e acabou que não conseguiu tanto porque se sacrificou fazendo uma função que não é dele. Ali era uma emergência, uma necessidade pela característica. É um cara que de vez em quando, durante a semana, faz aquela função para nos ajudar nos treinos. Então, eu tinha um débito com ele, né, de oportunizá-lo, porque é um menino que trabalha muito, um jovem de muita capacidade. Claro que precisa seguir evoluindo bastante, mas entrou bem, te ganha assim mais uma opção. Um cara que tem uma finalização de média distância, tem uma boa dinâmica de jogo. E o Lauan, a cada oportunidade, eu tenho a mesma opinião que você. É um cara que é um menino também, um jovem, claro que muitos ajustes, muitas coisas a corrigir e nesse processo a gente nem consegue dar atenção devida porque é sempre a necessidade de vencer e de salvar o ano do Vitória, da nossa permanência, então, mas à medida do possível a gente está sempre tentando dar uma atenção, melhorando e a cada oportunidade que ele tem, a entrega não falta, né? Então foi um menino que competiu, que entrou, que lutou, que estava ali sempre brigando na bola final. Daqui a pouco ele vai ter oportunidade de fazer uma minutagem maior e eu vejo uma perspectiva boa no Lauan. Eu gosto muito, me agrada a característica dele e também do Pablo. Tá aí, né, gente? Ouvimos aí ele falando sobre o Lauan, falando sobre o Pablo. Enfim, eu gostei muito da coletiva, né? Eu gosto sempre da coletiva do Carpini, é um cara que enxerga bem o jogo. Tivemos ontem um lance duvidoso, só que antes de falar desse lance, dizer que o nosso canal também tem uma parceria aí com a Kelly Porto Confeitaria, especializada em bolos de casamento, aqueles bolos de 4, 5 andares, né, pequenininho, sempre com flores de açúcar, tá, gente? Um trabalho muito bem feito, um trabalho fantástico. Dá uma olhadinha lá no Instagram, @Kelly Porto Confeitaria. Mas vamos falar, né, pessoal, do lance duvidoso que aconteceu na partida de ontem. O lance duvidoso foi no segundo tempo, uma bola alçada na área e a bola terminou resvalando sim no braço do Gabriel Xavier. Não estou aqui dizendo que foi pênalti, que não foi, não é choro de perdedor, jamais. Quem me conhece sabe que eu não sou de questionar lances de arbitragem. Acho que se você perdeu é porque em algum momento você mereceu, mas temos que falar sim. Porque foi um lance duvidoso num jogo onde o árbitro, no mínimo, poderia ter acionado o VAR, ou melhor, o VAR ter acionado o árbitro. Por que eu estou dizendo isso? Não é para ele chegar lá, olhar e marcar. É para que hoje, pelo menos, tivéssemos o áudio, para saber qual foi a conversa daquele lance. Né? Pelo que eu vi, o que consta na regra é que não deve ser marcado pênalti quando há um movimento natural do corpo ou está colado ao corpo. Não estava colado ao corpo, estava afastado, né? O Gabriel Xavier
tá com o braço afastado, vocês vão ver daqui a pouquinho aí nas imagens. E outra coisa, não estava também colado ao corpo. Mas vamos ver o lance e depois a gente comenta mais, tá, gente? Vamos lá. Ó o lance aí, ó. Pegou no braço do Gabriel Xavier, né? A cabeçada do Wagner Leonardo acabou pegando no braço, o braço aberto. Isso não é um lance, não é um movimento natural. Não estou chorando, tá, pessoal? Só quis trazer esse lance para mostrar que o VAR poderia pelo menos ter chamado o árbitro, né? Para que a gente soubesse hoje qual foi o teor da conversa. Já que não chamou, o árbitro não foi lá no monitor, a gente não sabe qual foi a conversa do árbitro com o Igor Júnior Benevenuto, né? O Braulio, que foi o árbitro, com o Igor Júnior Benevenuto. Então a gente vai ficar nessa dúvida. Sobre o outro lance que o Carpini falou, que na hora do gol do Bahia, foi falta para o jogador do Vitória. Eu lembro do lance, mas não tenho como dizer. Eu vi uma disputa no ar e o jogador do Bahia foi feliz e ganhou a disputa no ar. Eu não vi falta, tô sendo muito sincero. Mas esse lance aí, a gente tem que sim pontuar, porque na minha visão, pegou no braço do Gabriel Xavier. Tá bom, gente? Vamos voltar aqui. Não tem terra arrasada, tá? Faltam 16 jogos, como eu falei. Vamos para cima. O Vitória aqui vai ter mais uma semana livre. É importante. O Vitória vem tendo semanas livres desde o jogo contra o Palmeiras. Teve semana livre, jogou contra o Palmeiras, ganhou. Teve semana livre, jogou contra o Cuiabá, ganhou. Teve semana livre, jogou ontem diante do Bahia, acabou perdendo, né? O que é um resultado normal. E vai ter mais uma semana livre para pegar a equipe do Cruzeiro. Vale lembrar a vocês que o jogo do Cruzeiro é na segunda-feira, de hoje a 8 da noite, no Barradão. Valeu? Você que gostou do conteúdo, amanheça assim, viu? Com a camisa do Vitória, porque o Vitória não fez feio, não. Primeiro tempo, sim, foi feio. O segundo tempo deu testa. Não deixou o Bahia jogar. O Bahia não deu um chute a gol no segundo tempo. E o Vitória foi muito melhor na segunda etapa. 2 chances para cada lado, que foi o gol do Bahia, né? Teve um chutezinho lá do Biel, que ele cortou errado, chutou para fora. Eu não considero como uma chance perdida. Aí você tem os 2 gols do Bahia. E você teve o chute do Hiller, que o goleiro Marcos Felipe defendeu, e depois o lance de outro chute lá do Vitória, que também o goleiro defendeu. Então, um jogo muito equilibrado, clássico é isso, detalhes, acabou resultando aí no resultado 2-0 para a equipe do Bahia. Folga hoje e amanhã, Vitória só se representa na quarta-feira, dando início a preparação, e vale lembrar que o Carpini está expulso, não ficará na beira do gramado. Quem vai ficar é o Stefan Dijan, que é o auxiliar técnico dele. Gostou do conteúdo? Dá aquele joinha, dá aquele like, compartilha com os amigos e vamos nessa, viu, gente? Não tem terra arrasada, faltam 16 jogos onde precisamos vencer no mínimo 8 ou chegar a 24 pontos. Aquele abraço e até a próxima.